Olá, meu pessoal do sexto ano, eu ia falar do sétimo, sexto ano A e B. Então a gente retorna à nossa videoaula de hoje e iremos falar de dois eventos que são causados, obviamente, pela ação humana, a ação antrópica. A nossa ação em meio ao modelo capitalista que a gente convive, que rege todas as economias praticamente do globo terrestre. Então, são as nossas ações que muitas das vezes agridem e muito o meio ambiente, os ecossistemas do globo terrestre. Quais são esses dois eventos? Quais são essas duas consequências das nossas ações? Que, repito, muitas das vezes destrutivas com relação a toda a biodiversidade do planeta Terra. As chuvas ácidas, destaque da nossa videoaula de hoje. As chuvas ácidas e as ilhas de calor. Isso mesmo, você do outro lado da tela, é um termo um tanto quanto novo, ilhas de calor, ok? Onde todas essas consequências, elas têm como origem a atmosfera, consequências na atmosfera. Mas, repito, devido à nossa ação, muitas das vezes destrutivas. Ok? A gente está no modelo capitalista, um modelo de produção capitalista e, na grande maioria das vezes, com agressões terríveis aos ecossistemas do planeta Terra, que tem como consequências, repito, chuvas ácidas e ilhas de calor. Mas, pois bem, na videoaula passada falávamos de uma das consequências, de uma das ações humanas classificadas como até então agressivas ou destrutivas aos ecossistemas, à biodiversidade, à dinâmica natural dos elementos aqui na superfície da Terra, que é o desmatamento. O desmatamento, olha, veja bem, então eu coloquei até aqui na lousa, o desmatamento, que é a retirada da cobertura vegetal, com certeza com fins econômicos, com interesses econômicos. Retira-se a cobertura vegetal, implica impactos ambientais. Em proporções, repito, olha, o desmatamento provoca a retirada da cobertura vegetal pela prática das queimadas, atentai bem, pela prática das queimadas, ao fazer o desmatamento, e mais uma vez com interesses econômicos, isso é claro. Então, o que é que acontece? Uma ação nociva ao meio ambiente. O que é que acontece? O retorno do vapor de água para a atmosfera. À medida que se retira a cobertura vegetal pelo advento das queimadas, então está impactando no retorno do vapor de água para a atmosfera. E você do outro lado aí da tela, como assim, professor? Isso porque a vegetação, ela libera vapor de água para a atmosfera, por um processo conhecido como evapotranspiração. A planta transpira, assim como nós, organismos vivos, animais, a gente soa quando é aquecida a temperatura, percebe-se que a gente está suando, E a corrente de ar, o ambiente ali, de repente você, secou, não está mais molhado, tem mais suor. Mas então a gente elimina vapor de água para a atmosfera. A planta também. E o processo conhecido é evapotranspiração. Pois bem, esse vapor de água na atmosfera vai se juntar com outras formas também de aquecimento das águas oceânicas, fluviais, barragens, outras formas de vapor de água que a gente subterrânea. Então veja bem, esse vapor de água na atmosfera se junta e aí acontece o que a gente chama de ciclo hidrológico da água na natureza. Vem em forma de precipitação, em forma de chuvas. Então, à medida que se pratica o desmatamento pela prática das queimadas, e repito, por interesses econômicos, plantio, para a construção de uma avenida, para a construção de uma rodovia, para a construção de bairros, à medida que se faz isso, se retira a cobertura vegetal, está impedindo o vapor de água para a atmosfera e vai causar em cadeia problemas na atmosfera.
e a consequência para nós aqui na superfície da Terra. Por quê? Porque isso vai fazer o agravamento do efeito estufa. E o efeito estufa, que é o superaquecimento aqui da superfície da Terra, é um dos graves problemas para o acontecimento do evento chamado aquecimento global. Então as queimadas provocam isso, a retirada da cobertura vegetal provoca isso, o que chamamos de desmatamento. Veja bem, retorno do vapor de água na atmosfera. Provoca também a erosão, quando se retira a cobertura vegetal, causa erosão. O que é erosão? O solo desprotegido da cobertura vegetal, copa das árvores, as raízes, o solo fica frágil. Vem as precipitações, as chuvas, enxurradas, enfim, e aí provoca a erosão, que é o desgaste do solo, a erosão. Então, o processo de carregamento de sedimentos de áreas altas para a área mais baixa é muito mais acelerado em função da retirada da cobertura vegetal, que estamos chamando aqui de desmatamento. Um outro problema, gente, também ocasionado em cadeia por a retirada da cobertura vegetal, é que espécies de animais e vegetais podem entrar em estado de extinção. Atentai bem, à medida que se retira a cobertura vegetal pela prática das queimadas, espécies de animais e vegetais podem sim entrar em estado de extinção. E estamos falando das queimadas, desmatamento, que vai culminar no aquecimento global, pelo efeito estufa. Mas a gente vai mencionar nessa videoaula de hoje, para nós, como aprendizagem, as chuvas ácidas e as ilhas de calor. Como que acontece? Como se origina? Aí você pode estar se perguntando aí do outro lado da tela, né? Meu aluno do 6º ano. Professor, chuva ácida, como é que é isso? Então vamos aqui de forma gradativa colocar as informações para nós formarmos aqui a nossa aprendizagem. Então vamos falarmos das chuvas ácidas. Como que se origina? Chuvas ácidas. Vamos lá. À medida que se pratica, à medida que se está causando a poluição atmosférica, poluição do ar, que provém das próprias queimadas, em função do desmatamento, então libera fumaça, dióxido de carbono. As chaminés das indústrias, nas linhas de produção, né? No setor industrial, para produzir bens industrializados, duráveis ou não duráveis, olha a linha de produção, as indústrias, através das chaminés, as que não têm filtros, filtragem, então elimina poluição para a atmosfera. A queima de combustíveis fósseis nos motores de veículos, como por exemplo motos, carros, veículos aquáticos, lanchas, barcos, enfim, libera dióxido de carbono, libera substâncias químicas poluidoras para a atmosfera. Pois bem, vamos aqui colocar a aprendizagem em linha contínua aqui reta. Vamos lá. Então, esses agentes poluidores, agentes químicos poluidores, que provém da fumaça das queimadas, que provém da queima dos combustíveis fósseis, já falei, carro, moto, e que provém, por exemplo, das indústrias, das chaminés nas indústrias, então vai para a atmosfera. E lá na atmosfera acontece a reação com o vapor de água. Então acontece a reação com o vapor de água, bem como também outras substâncias. E que aí é onde se origina o quê? A acidez. Então o vapor de água, que vai vir em forma de chuva, precipitação, já vem com acidez. Quem é que traz? As correntes de ar. As correntes de ar traz da atmosfera, esse vapor de água ele vai ficando saturado da atmosfera e volta com todas essas reações de substâncias químicas nocivas, dióxido de carbono, junta-se com o vapor de água, com outras substâncias, então origina aí a acidez. E essa acidez vem para a superfície da Terra através das chuvas, através das precipitações.
Professor, o que é que pode acontecer? Sérios problemas, tá certo? Danificar estruturas metálicas de pontes, por exemplo. As chuvas ácidas podem causar, além disso aí, uma série de problemas, como, por exemplo, corrosão, a corrosão de estruturas metálicas nas pontes, corrosão de monumentos públicos, estátuas. Pode também, além disto, alterar os nutrientes químicos do solo, prejudicando a agricultura. Pode poluir as águas de rios, barragens, e com isso atingir a vida aquática, os peixes dali. Então, em cadeia acontece uma série de problemas ambientais em função das chuvas ácidas. Agora a gente vai para ilhas de calor e finalizar aqui a nossa videoaula. Ilhas de calor. Como que acontece as ilhas de calor? Também fenômenos atmosféricos. Ilhas de calor está relacionado a áreas urbanas. Áreas urbanas onde as temperaturas são elevadas. E há um conjunto de fatores que faz com que áreas urbanas, centro de grandes cidades, centros de grandes bairros, fiquem com temperatura bastante elevada. Quais são esses fatores? Podemos dizer e citar aqui os prédios, asfaltos, casas, prédios, o asfalto das vias públicas, onde a radiação solar atinge, tá certo? E permanece por bastante tempo, porque tem um grande poder de reter a radiação solar, tornando-se uma ilha. E somado a isto, podemos citar também os agentes poluidores, de quê? A liberação de agentes poluidores, como as motos, os veículos nas grandes cidades, nos bairros, que polui o ar atmosférico, e somado às estruturas de um grande centro urbano, asfalto, casas, então vai aquecendo a superfície desses ambientes urbanos, vai se tornando muito quente, porque a retenção do calor é muito forte. Então aí é o fenômeno que chamamos de ilhas de calor, que nada mais é do que a elevação da temperatura em centros urbanos, muito mais do que em áreas afastadas dos centros urbanos. E quem tem a capacidade de reter esse calor são as estruturas das cidades, dos centros urbanos, concreto, é o asfalto, repito, os prédios, as casas. Então retém muito calor e aí forma o que chamamos de ilhas de calor. A gente vai dar sequência na nossa aula, pessoal, na próxima. A gente vai ver um infógrafo falando só do efeito estufa. Como que acontece na íntegra o chamado efeito estufa. Veja bem, é um infógrafo que a gente vai estar vendo, você pode até já estar se antecipando, lendo para facilitar bem aqui a aprendizagem na próxima videoaula, que está na página 92 e 93 do teu livro didático, tá bom, pessoal? Forte abraço a todos.